Olá, gente, tudo bem? Como é que estão vocês aí? Como é que estão todos, né? Hoje nós vamos falar um assunto cujo tema, a temática é muito forte. Eu espero que cheguemos a um denominador comum, onde tudo venhamos aprender um com o outro, trocando ideias, construindo uma possibilidade e comportamento justo, né? Diante da verdade. A verdade só existe uma. Quando se permanece na verdade, ela é propagada de forma justa, coesa, com retidão, com integridade, com seriedade e sinceridade. Quem irá para o céu e quem está no inferno? É uma colocação desafiadora e provocante. Por que começo com essa pergunta no nosso vídeo hoje aqui? Quem irá para o céu? Quem irá para o céu é quem faz tudo certinho, é quem é fanático, que não erra uma vírgula, procura fazer tudo daquele jeito, como manda o figurino. E quem está no inferno? Todos que já morreram? Eis a questão para uma pergunta muito enfática, muito direta, afrontadora, muito afrontadora. E todos nós temos que, inimaginavelmente, não agir de forma que venha desvirtuar todo esse encontro, toda essa virtude, todo esse caráter, tudo isso que tenta nos impregnar pelas dúvidas, pela insatisfação. Não, não é nada disso. Não tem nada disso. Quem irá para o céu e quem está no inferno? Quem irá para o céu é aquele que faz tudo certinho? E quem está no inferno é todos que já morreram? Eis a pergunta. No inferno tem cientista? Tem a alma daquele que era um cientista que não obedeceu a palavra verdadeira, a palavra da verdade. No inferno há doutores? No inferno não há doutores, mas no inferno há a alma de certos doutores, ou de meia dúzia de doutores. No inferno tem prostituta? Não, no inferno tem a alma de quem vivia ou viveu como prostituta. No inferno tem adúlteros? Não, no inferno tem a alma de quem deixou-se levar como adúltero, quem tinha comportamento de um adúltero. No inferno tem pastor? No inferno tem a alma de quem se dizia ser pastor, mas que não estava à luz da verdade. Pregava para os outros, mas não vivia. No inferno tem convertidos? Não, no inferno tem ex-convertidos. Na verdade, a alma de ex-convertidos. Então, tudo é questão de como a gente procura ver a situação. Observar os aspectos. Uma questão muito interessante. Deus fez Satanás? Pergunto para você. Não, Deus não fez Satanás. E o diabo veio da onde? Deus criou anjo de luz. Esse anjo, em um determinado momento na eternidade, resolveu se rebelar contra o seu Criador, contra Deus. Deus não fez diabo, Deus não fez anjos caídos, anjos das trevas, demônios, Satanás. Deus criou Lúcifer, anjo de luz. Ele era maestro, ele regia as nações. A rebeldia de Lúcifer o tornou demônio. E demônios
não fica no céu. Demônio tem que ser expulso do reino de Deus. Porque luz e trevas não ficam, não permanecem no mesmo ambiente. Aqui há uma luz. Ligamos a luz, as trevas automaticamente se dissipam. As trevas dissiparam. A mesma coisa acontece no reino de Deus. Ele não fez demônios. Ele não fez Satanás. A rebeldia desse anjo, que era de luz, mas que deixou o orgulho dominá-lo, o transformou ele em demônio, em Satanás. Então ele foi expulso do céu e veio para o nosso planeta, veio para a Terra. Aqui acontece todo tipo de atrocidade. Todo tipo de atrocidade. As injustiças estão aqui, as calúnias estão aqui, as mentiras estão aqui, os assassinatos estão aqui, a pedofilia está aqui, a mentira está aqui, o desemprego está aqui, as catástrofes são originadas agora da terra. Por quê? Tem origem do anjo caído. Lúcifer, o ex-anjo de luz, que é demônio hoje, que é Satanás hoje. E que ele, em alguns aspectos religiosos, ele se considera e é tratado como anjo de luz, mas ele é demônio, anjo caído, ele é Satanás. O destino dele é o inferno. E todos aqueles que, direto ou indiretamente, obedecem a ele, seguem a ele, também estão destinados ao inferno. Mas é um destino que, se estiver vivo e se arrepender dos seus maus caminhos, dos seus erros, dos seus pecados, há sim perdão. Após a morte, se morrer no pecado, após a morte, não. Mas os seres humanos, eles têm sim uma chance, que é o perdão eterno. Mas enquanto vivo, se você se arrepende dos seus pecados, é óbvio que Deus, na sua infinita graça e misericórdia, irá perdoá-lo. Após a morte, se morrer nos seus pecados, nos seus delitos, é óbvio que não, porque você fez a sua escolha, direta ou indiretamente, mas você escolheu. Você sempre está ouvindo a palavra de Deus, numa esquina, uma pessoa que está pregando na rua, nas praças, uma igreja, um panfleto, um jornal que você pega. Deus está usando de misericórdia para que a palavra dele chegue até você, para que o reino de Deus se estenda até você. Depende de você se aceita ou não a palavra de Deus, o reino de Deus. Então, para início de conversa, Deus não criou Satanás. Deus não criou nenhum demônio. A rebeldia do anjo de luz o ensoberbeceu de tal maneira que desejou subir à estrela mais alta e lá sentar-se ao trono de Deus. Então ele caiu. Nós vamos estar mostrando aqui os livros que mostram onde tem essa passagem bíblica. Então, quem pode ir para o céu? Vamos começar aqui no livro de Salmos, capítulo 15. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Também o salmista Davi, ele indagou nesse ponto. Senhor, quem habitará no teu tabernáculo? Quem morará no teu santo monte? Era uma dúvida do salmista, bem provável. Mas enfim, eis a questão. Aquele que anda sinceramente e pratica a justiça e fala a verdade no seu coração. Você anda sinceramente? Você é uma pessoa sincera? Você pratica a justiça? E você fala a verdade no seu coração? Então você está eleito para ir para o céu. Porque você não preza o seu bom nome quando se refere à obediência à palavra de Deus, a ser humilde. Humilhai-vos e orai, e buscai a minha presença, e se convertei dos seus maus caminhos. Não é o que fala em 1º ou 2º Crônicas, capítulo 14, versículo 7? Se não me falha, acho que é 1º ou 2º Crônicas, estou com essa dúvida, mas é em Crônicas.
capítulo 14, versículo 7. Humilhai-vos, e se o meu povo que se chama pelo meu nome se humilhar e orar e me buscar, e buscar a minha face, e se converter dos seus maus caminhos, eu ouvirei dos céus a oração que se fizer neste lugar, ou seja, na casa de Deus, na casa de oração, onde se reúne a congregação forte, onde se reúne o povo eleito de Cristo, que abre mão do mundo, abre mão do pecado, que foge da aparência do mal e busca não ter razão, mas busca a presença de Deus, sendo humilde, não importando as humilhações que sofram, os tapas que tomam na cara, mas procura permanecer firmes na palavra de Deus, embora sejamos tentados a pecar. Se alguém nos agride, somos tentados a agredir também, ou seja, toda ação é uma reação, mas o nascido de Deus, de perseguidor, torna-se perseguido. Não aconteceu isso com Paulo, o famoso Saulo de Tarsis? Então, continua no versículo 3 do capítulo 15 de Salmos. Aquele que não difama com a sua língua. Você anda metido em fofocas? Você é aquele que vê com os olhos e vomita com a boca? Então, se você for assim e se comporta assim, você não vai para o céu. Mas se você é aquele aqui, que não difama com a língua, você não é fofoqueiro, nem faz mal ao seu próximo, não fala mal do seu próximo, não julga, não condena, não fica condenando ninguém, não fica proliferando a mentira, a desordem, a discórdia, então você está eleito para o caminho do céu. Nem aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. Ou seja, você não aceita, digamos, a pessoa chega até você falando mal de fulano, beltrano e cicrano. Mas você não aceita o opróbrio, as vergonhas nos relatos do fofoqueiro, do irmão, daquela pessoa. Você viu alguém adulterando, traindo o esposo, a esposa. Você não aceita que o fofoqueiro leve para você o opróbrio de fulano de tal. Fulano de tal está errado, porque está traindo, adulterando. Então, mas você não aceita aquele opróbrio. Você não para ouvir as falácias, as injúrias, as calúnias de alguém que terceiros traz para você. Você não quer ouvir fofocas. Você se prepara para o Senhor Jesus, como o jejum de Daniel. Muito forte. Então você não aceita nenhum opróbrio contra o seu próximo. Você já está eleito aí para ir para o céu. A cujos olhos o réprobo é desprezado. Ou seja, aos seus olhos, toda a vergonha, todo o opróbrio é rejeitado. Você rejeita. Você não aceita aquela calúnia, aquela fofoca, aquele disse-me-disse. Você não prolifera a fofoca. A fofoca chega em você, ela não tem continuidade, ela é zerada, ela morre ali, porque você não dá vida, você não alimenta a fofoca, você não é fofoqueiro, você não espalha fake news, você não é incrédulo, porque o incrédulo não fala da palavra de Deus, mesmo estando dentro da igreja. O incrédulo é carnal, o incrédulo ele é homicida, o incrédulo ele é assassino, o incrédulo ele é ladrão, o incrédulo, ele não é fiel. O incrédulo, ele não é justo. Então, a seus olhos, como homem de Deus e mulher de Deus, aquela mentira, aquele opróbrio não tem vez. Morre ali. Não passa de você. Chega até você, mas não passa de você. Você não prolifera para ninguém, para quem quer que seja. Porque você é santo. A sua língua é para louvar e glorificar a Deus. É para professar as profecias do Senhor. Eis que estou à porta e bato. Resista ao diabo. Vença o mundo. No mundo tereis aflições, mas tem de bom ânimo. A sua língua é para isso. Não é para proliferar fofoca, fake news. Ela morre em você. Você não dá espaço para ela. A cujos olhos o réprobo é desprezado, mas honra os que temem o Senhor. Ao Senhor. E outra,
chega falando mal do pastor para você, chegam falando mal do obreiro para você, embora até aquele obreiro ou até aquele pastor dê lugar para tais comentários maliciosos, mas quando chega em você, é paralisado, porque você não aceita falar do ungido do Senhor. Você não aceita que falem da ungida do Senhor para você. Mesmo que o ungido do Senhor esteja vacilando, você vai entrar no seu quarto, no seu lugar secreto e vai interceder a Deus por aquele irmão que está débil na fé, porque você não aceita dar lugar ao diabo. Não deis lugar ao diabo. E continua, honra os que temem ao Senhor. Você tem prazer em conviver com os que temem ao Senhor. Você tem prazer com aquele que é nascido do Espírito Santo. Você quer estar perto dele para aprender. Não é que você vai ter que ficar na casa dele, tá ligando para ele, no WhatsApp, tá mandando mensagem toda hora, não. Mas você o admira através da luz da palavra de Deus, a luz da santidade do Senhor. Aquele homem, aquela mulher, você não vai idolatrá-lo, mas você vai dizer, não, eu quero aprender a servir a Deus igual aquela obreira, igual aquele obreiro, igual aquele pastor, igual aquele bispo, igual aquele diácono. Você é santo, porque você permanece na santidade do Senhor. E contudo, não muda. O Senhor é o mesmo, não mudou. O Deus do impossível não muda. Não muda, não foge da santidade. Você tem compromisso, integridade com Deus. Deus é o Deus do impossível e Ele vai fortalecer você nas suas incredulidades, Ele vai livrar você das suas incredulidades. Em meio às suas fraquezas, Ele vai te dar força, ânimo, vigor para que você não venha dar lugar ao pecado na sua vida. E vem, e contudo não muda, aquele que não dá o seu dinheiro com usura, esse também que não empresta o seu dinheiro com usura, ou até mesmo doa o seu dinheiro e depois dá com a mão direita e depois fica difamando com a mão esquerda. Se você não tem capacidade de ajudar o próximo, mesmo que você, embora fisicamente, financeiramente tenha condições, mas se você é muito língua solta, eu sugiro que você não faça nada, não ajude, vá se converter primeiro para que você possa ser guiado pelo Espírito de Deus, para aí sim você ajudar aqueles que estão necessitados. Não é errado, não estou fazendo apologia, você que tem condições de dar o pão ao seu irmão, ao seu semelhante, e você retém. Não. Vê que o teu irmão está precisando, está necessitando, vá lá e ajude. Mas se você é aquele que tem a língua solta, não tem domínio próprio, você dá com a mão direita e requer com a mão esquerda. Eu sugiro que você vá aprender mais de Deus antes de fazer isso, ok? Não é aquele que não dá o seu dinheiro com usura, ou seja, não empresta com usura. Você não é avarento, né? Nem recebe peitas contra o inocente, ou seja, você que é advogado, você que é um juiz, você não é um juiz iníquo, você que é um advogado, um doutor da lei, que conhece os trâmites da lei, você não se deixa contaminar, você não prevarica o direito do pobre, do necessitado, você obedece a palavra de Deus, você se mantém na justiça do Senhor, não na sua justiça, mas na justiça do Senhor, não na sua verdade, mas na verdade do Senhor. Quem faz isto nunca será abalado, ou seja, fazendo isto, não ficará de fora dos arrebatados de Cristo. Pode ser na vinda do Senhor, quando Ele estiver sobre as nuvens, ou quando você der o último suspiro, expirar aqui e morrer. Você não ficará esquecido da memória de Deus, do reino de Deus. O seu nome será escrito no livro da vida. Glória a Deus, aleluia. Muito forte isso. Então, quem pode ir para o céu? Aquele que não pratica a iniquidade. Aquele que não dá lugar à maldade do seu coração, que não é não é avarento, né, que tem usura, não é avarento, que não pratica o mal com as mãos. Enfim, é uma pessoa que, embora esteja no mundo de pecado, no mundo onde os valores se inverteram, né, o errado é certo e o certo está sendo errado. Quem continua pensando assim é como diz na Bíblia: o sujo, suje-se mais.
o perdido perde-se mais, o imundo é cada vez mais imundo, mas aquele que é de Deus mantenha-se limpo, porque já está lavado pelo sangue de Cristo. E através do sangue de Cristo, como os anjos venceram, como está na Bíblia, o homem e a mulher de Deus, ou seja, essa alma temente ao Senhor, essa alma vivente temente ao Senhor, eles vão também temer ao Deus Todo-Poderoso. Não vão se contaminar. Através do sangue de Jesus, vão vencendo dia após dia, porque Deus é grande, Deus é maravilhoso. Aí vem, já falamos da origem de Satanás, que Deus não criou Satanás. Deus não criou demônios. Deus criou nem demônios e tampouco Satanás, mas Deus criou Lúcifer. Lúcifer foi criado por Deus como um anjo governante, porém, ele deixou o orgulho, a soberba, a arrogância se alastrar no seu coração. Porque todos nós temos esse pecado que nos assedia, o pecado da arrogância, o pecado da soberba, o pecado dessa sensação de superioridade. Aquele que se chama pelo meu nome, se humilhar e orar e me buscar minha presença e se converter dos seus maus caminhos, o Senhor diz que ele ouve a oração deste. Então mas somos assediados a cair em tentação, a pecar, a nos desviar do caminho, dos propósitos de Deus, ou até mesmo tentar, no nosso ledo engano, na nossa falta de sabedoria, porque quando não buscamos a Deus, caímos na cegueira espiritual. Deixamos de ser sábios para sermos questionadores. Né? O mundo é assim, o mundo não tem sabedoria. A sabedoria do mundo é loucura para Deus. Então, quando não estamos conectados com o reino de Deus, com a luz do Senhor Jesus, com o Espírito Santo, o Espírito de Deus, a mente de Cristo, né? Quando não buscamos ocupar o nosso pensamento com as coisas do alto, que é a palavra de Deus, o pensamento, as ideias do Espírito de Deus, que perscruta o nosso íntimo, o nosso pensamento, o nosso coração, só o Espírito de Deus faz isso. Então, quando não estamos em comunhão com Deus, estamos em comunhão com as trevas. E ao invés de sermos sábios e inteligentes, somos questionadores e arrogantes. Porque nos perdemos com os conceitos e ideias da nossa humanidade secular, terreno, que não serve para nada. Venhamos e convenhamos. Outra coisa muito interessante também, vamos lá para Mateus 25, 41. Mateus 25, 41. O que diz em Mateus 25, 41? Olha o que diz aqui. Eu vou deixar Mateus 25, 41 para o final dessa live aqui. Vamos para Ezequiel 33, 11. Ezequiel 33, 11. Por que vamos lá para Ezequiel 33, 11? Porque você vai ver a queda de um soberbo. Você vai ver a queda de um arrogante. Você vai ver a queda de um anjo que tinha tudo para arrebentar. Ele regia as nações. Mas a soberba, a arrogância, o fez perder toda a glória. E aí ele veio para o mundo, permanece no inferno e tenta roubar a glória de Deus. Como? Através daqueles que são feitos à imagem e semelhança de Deus. Que, mesmo pecadores que somos, temos uma chance. Temos a misericórdia do Senhor a nosso favor. Glória a Deus, aleluia. Ezequiel 33, 11. O que quer dizer? Antes de irmos lá em Ezequiel, vamos meditar nisso aqui. Não subestime as trevas. Não devemos subestimar as trevas. Não devemos. Porque as trevas, ela tira o entendimento. As trevas, ela rouba a capacidade de enxergar. Ok? Não enxergamos um palmo do nosso nariz. Né? Mas com a misericórdia do Senhor, Ele nos permite irmos além,
aos confins da terra, pregar o evangelho a toda criatura, na luz do Senhor. Vamos lá para Ezequiel 11. Dize-lhes: vivo eu, diz o Senhor Deus, que não tenho prazer na morte do ímpio, mas em que o ímpio se converta do seu caminho e viva. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. Pois, por que razão morrereis, ó casa de Israel? É o conselho de Deus. Deus não se agrada da morte do ímpio. Agora, nesse exato momento, tem pessoas morrendo, muitas indo para o reino de Deus e muitas indo para o reino das trevas. Deus não se agrada da morte do ímpio. Você que é homicida, você que é estuprador, você que é assassino, você que é estelionatário, você que faz as coisas erradas, Deus não se agrada se você morrer agora da sua morte, não. Embora você tenha matado, embora você tenha caluniado, embora você tenha feito atrocidades terríveis, catástrofes diversas nessa terra, nesse mundo, se você se converter agora, Deus vai de encontro a você. Se você pedir misericórdia dos seus erros agora e se converter dos seus maus caminhos, Deus alcança você agora. Você crê? Deus alcança você agora, porque Ele não se agrada da morte do ímpio. Ele está dizendo aqui, Ele ainda fala através da sua palavra, o verbo que se fez carne. O verbo vivo que desceu do céu e se fez carne e habitou entre nós. Convertei-vos, convertei-vos dos vossos maus caminhos. O Senhor está clamando pela sua alma, por você, rapaz. Agora é o tempo da salvação. Coríntios, vem, aceita Jesus em nome do Senhor Jesus Cristo. Vamos lá para Isaías 14. Isaías 14, 12. Isaías 14, 12. É muito forte. Hoje a gente está passeando aqui nas ruas de ouro e mar de cristal. Estamos aqui agora no profeta Isaías. Estamos voltando aqui agora no profeta Isaías, capítulo 14. Então, estamos aqui agora buscando do alto a sabedoria do Deus Todo-Poderoso, o grande eu sou. Isaías, capítulo 12 ao 14. Isaías, capítulo 14, do versículo 12 ao versículo 14. Vamos lá. Como caíste do céu, desde o céu, ó Lúcifer, filho da alva, como foste cortado por terra, tu que debilitavas as nações. E tu dizias no teu coração: eu subirei ao céu. Acima das estrelas de Deus exaltarei o seu trono, e no monte da congregação me assentarei aos lados do norte. Subirei sobre as alturas das nuvens, e serei semelhante ao Altíssimo. Olha a arrogância. Às vezes você está até dentro da igreja, você vai todas as quartas-feiras na reunião dos filhos de Deus, aos domingos, enfim. Ou às vezes você vai todos os dias na igreja, mas você questiona muito a liderança do anjo maior, que é o pastor, o servo de Deus. Antes de ser pastor, ele é servo. Antes de ser servo, ele é um homem semelhante a você. Mas o que sustenta ele no altar para levar e assumir a couraça da justiça? É o Espírito de Deus. E por que você questiona o nascido de Deus, sendo que você é nascido da carne ainda? Abra o olho. Não questione a liderança de Deus. Embora você, nos seus olhos humanos e pela sua encheção da humanidade, você até observe alguma coisa que não está batendo, que não é bem assim. Cuidado. Ao invés de você questionar, ao invés de você murmurar, seja humilde. Ore, busque a face de Deus, se convertendo dos seus maus caminhos. Peça misericórdia a Deus, meu amigo e minha amiga. Não caia no engano que Satanás, ele mesmo caiu, ele criou e ele mesmo caiu e hoje é demônio. E o destino dele é o inferno, para toda a vida e o lago de fogo. Após o inferno, o lago de fogo. Quando Jesus der a suma do mundo, quando consumar o mundo, o destino de Satanás e todos os demônios dele, anjos caídos, é o lago de fogo. O falso profeta, a besta, e por aí vai. Então, aquela pergunta que eu fiz, no inferno tem convertido? Não, no inferno tem ex-convertidos.
No inferno tem profeta? O profeta está lá? Não. Lá tem o falso profeta. No inferno tem o enganador? Sim. A besta, a antiga serpente, o dragão. Satanás está lá. Então, vamos nos vigiarmos, nos policiarmos, porque o que eu estou falando aqui é o que eu busquei aprender, estou buscando aprender e colocar em prática, porque não é fácil, não é fácil. Seguir o Senhor Jesus é muito complicado, porque nós estamos ainda limitados na nossa humanidade, mas não sereis ou sejais limitados, porque Deus nos dá ilimitados. Para quê? Para nos autopromover? Você tem se promovido? Você tem buscado a Deus para se promover ou propagar o evangelho do Senhor a toda criatura, indo aos confins da terra? Não necessariamente você precisa estar como pastor na igreja, mas Deus te dá condições para você separar a 10ª parte, as primícias e as suas ofertas, alçadas, enfim, os seus propósitos para que a obra de Deus seja propagada. Ah, mas é pecado, é impureza levar o dinheiro como dízimo para a igreja? Não, a gente não leva dinheiro. O nascido de Deus não devolve dinheiro. O nascido de Deus devolve a 10ª parte, as primícias. Ou seja, o nascido de Deus obedece. Obedece e cresce. O nascido de Deus obedece e é de Deus e permanece na luz. O rebelde permanece nas trevas e consequentemente, longe de Deus. Mas há aqueles também que não gostam desse papo de igreja, desse negócio de Jesus, de Cristo, de Deus, não gosta. Ok. Você não gosta de ouvir a palavra de Deus, né? Se você morrer agora ou morrendo, você vai passar a eternidade toda, o resto da sua eternidade toda, longe de Deus. Aonde? No inferno. Porque quem não gosta de ouvir a palavra de Deus, gosta de ouvir a palavra de Satanás. Ah, mas eu não creio em Deus, não creio no diabo. Deus existe do mesmo jeito, você crendo ou não. Você obedecendo ou não, Deus existe. E o diabo também. Não tem para onde correr. Já lemos Isaías 14, do 12 ao 14. Vamos lá para Ezequiel 28. Ezequiel 28, 12. Muito forte. Estamos aqui nessa trajetória com Cristo e que Deus tenha misericórdia da minha alma, da sua alma e que junto possamos dar as mãos e nos converter dos nossos maus caminhos. Na verdade, Ezequiel 28, do 12 ao 18. Vamos ver o que Deus quer falar conosco aqui. Filho do homem, levanta uma lamentação sobre o rei de Tiro e diz-lhe: assim diz o Senhor Deus, tu eras o selo da medida, cheio de sabedoria e perfeito em formosura. Estiveste no Éden, jardim de Deus, de toda pedra preciosa era a tua cobertura, sardônia, topázio, diamante, turquesa, ônix, jaspe, safira, carbúnculo, esmeralda e ouro. Em ti se faziam os teus tambores e os teus pífaros. No dia em que foste criado, foram preparados. Tu eras o querubim, ungido para cobrir e te estabeleci. No Monte Santo de Deus estavas, no meio das pedras afogueadas andavas. Perfeito eras nos teus caminhos, desde o dia em que foste criado, até que se achou iniquidade em ti. Na multiplicação do teu comércio encheram o teu interior de violência e pecaste. Por isso te lancei profanado do monte de Deus. Por isso te lancei profanado do monte de Deus. E te fiz perecer, ó querubim, cobridor, do meio das pedras afogueadas. Elevou-se o teu coração por causa da tua formosura. Corrompeste a tua sabedoria por causa do teu resplendor. Por terra te lancei diante dos reis, te pus.
para que olhem para ti. Pela multidão das tuas iniquidades, pela injustiça do teu comércio, profanaste os teus santuários. Eu, pois, fiz sair do meio de ti um fogo que te consumiu e te tornei em cinza sobre a terra, aos olhos de todos os que te veem. Isso aqui Deus está falando da queda de Lúcifer. Ele é considerado como o rei de Tiro. Como o rei de Tiro. Cuidado com a abundância. Cuidado com o seu resplendor. Isso pode ser um laço para a sua alma. Isso pode estar te conduzindo para o precipício da tua queda. O único que tem que ser exaltado e glorificado, mesmo em meio à abundância que a minha alma terá ou tem, quem tem que receber toda a honra e toda a glória é Deus. Deus até permite que sejamos honrados, mas glorificado, quem nos glorifica é Deus. Nós devemos glorificá-lo. Glorificá-lo? Quem é que será glorificado? Deus, com os nossos lábios verdadeiros, com a nossa língua ungida e consagrada na palavra de Deus e com o nosso espírito habitado pelo Espírito de Deus. Então, que Deus nos dê força e sabedoria e coragem. Vamos lá para Lucas 10, 18. Lucas 10, 18. Glória a Deus, né? Deus é magnífico, meu querido amigo e minha querida amiga. 10, 18. E disse-lhes: eu via Satanás como raio cair do céu. Jesus disse que via Satanás cair como raio dos céus. Ele falou isso porque os discípulos se alegravam. E voltaram os 70 com alegria, dizendo: Senhor, pelo teu nome até os demônios sinus se sujeitam. Em outras traduções: Senhor, pelo teu nome até os demônios sinus se submetem. Jesus disse: eu via Satanás como raio cair do céu. Muito cuidado. Deus te deu o poder dele, não é para você se autopromover, é para você exaltá-lo, glorificá-lo. Nós repreendemos Satanás com temor e tremor, reconhecendo que só o Senhor tem poder e autoridade para nos capacitar. Na nossa humanidade, somos maus, malignos e perversos. A nossa natureza é demoníaca. Muito cuidado. Sem Deus, estamos perdidos. Estamos em trevas. A nossa natureza humana é demoníaca. Por isso que temos que nascer de novo para termos a natureza divina, a natureza de Cristo. Aí somos convertidos ao Senhor Todo-Poderoso. E por último, eu vou ler Mateus 25, 41, meus caros. Mateus 25, 41. Olha como é forte. Para encerrarmos aqui, para que Deus venha nos dar força, entendimento, sabedoria na palavra dele. Então dirá também aos que estiverem à sua esquerda: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, preparado para o diabo e seus anjos. Naquele dia vai chegar o momento que muitos, não buscando a Deus, não temendo ao Senhor, irão ouvir: apartai-vos de mim, malditos, para o fogo eterno, porque não vos conheço. É muito forte. Satanás é um verbete. Vamos lá para o dicionário substantivo masculino, definições dado pelo dicionário de Oxford de linguagem. Satanás é um verbete. Verbete significa nota ou comentário que foi registrado, anotado, apontado, nota, anotação, registro. Ou seja, Satanás não foi criado por Deus. A rebelião tornou, porque rebelião é como o pecado de macumbaria. A rebelião, a soberba, a arrogância desse anjo, que já ao se tornar soberbo e arrogante, ficou caído, decaído, então foi expulso do céu. Então, ele foi registrado, ele foi anotado, ele está sendo apontado. Então, existe um registro eterno que Lúcifer estava nos céus e foi lançado como Lúcifer? Não, como demônio.
E hoje é Lúcifer o nome dele, mas é anjo decaído, anjo de trevas. E ele finge-se como anjo de luz. Então tenhamos muito cuidado com o nosso comportamento, com o nosso caráter, com as nossas emoções, com as nossas paixões, porque podemos espiritualmente estar caídos. Mas que Deus nos levante e nos dê força, sabedoria e todo livramento. Em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Deus abençoe a todos.